Olá, estudante do 4º ano do ensino fundamental. Sou Mônica Couto, professora de Geografia. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a divisão territorial do Brasil. Então, nas últimas aulas a gente conversou sobre cartografia, conversamos um pouco sobre os povos que deram origem ao povo brasileiro e hoje vamos conversar então sobre o território e por que o nosso território tem essa divisão. E antes da gente iniciar mesmo, o que então que vamos construir juntos? Vamos reconhecer as unidades político-administrativas que formam o Brasil. Vamos conversar um pouco sobre os nossos estados e sobre o Distrito Federal. Vamos identificar a posição da nossa unidade federativa, Minas Gerais, no mapa do Brasil. E vamos também ler e interpretar alguns mapas políticos. E aí, eu já te convido a relembrar comigo o que a gente definiu nas outras aulas como mapa político. Lembra que mapa político é algo semelhante a esse mapa do Brasil, e aí a gente pode ter mapas políticos mundi, né? Ou seja, um mapa com a divisão dos países. A gente pode ter um mapa político do território brasileiro, como você está vendo aí, né, na nossa imagem. A gente pode ter um mapa político do estado de Minas Gerais, ou seja, o estado de Minas Gerais dividido em municípios. Então, os mapas políticos, eles são utilizados para representar esse território que é administrado por um determinado governo. Se é um país, o governo é o nacional, no nosso caso é o presidente da República. Se a gente pensa as unidades federativas, a gente está dizendo dos governadores. E se a gente pensa o nosso município, a gente está dizendo de uma administração que é feita pelos prefeitos. Então, aqui, eu te convido a observar esse mapa e perceber que cada uma das divisões apresenta uma cor. A gente tem o nome da unidade federativa escrita em caixa alta, em letra maiúscula, e a gente tem a sua capital escrita com letra minúscula, né? Só a primeira letra, então, maiúscula. Se você olha na legenda, lembra que a legenda é um instrumento importante para a gente compreender o que esse mapa quer traduzir. Embora ele tenha cores, o mais importante aqui é a representação das capitais, da capital do país e dos estados, dos limites estaduais e dos limites internacionais. Então, aqui a cor é para facilitar a nossa observação desses estados e dessas capitais. E aí eu te pergunto, por que há uma divisão do território brasileiro? Por que então que os governos ao longo da história, eles resolveram fazer essa distribuição desse território que é Brasil em territórios menores? E aí, por que então que a gente faz essa distribuição? Se a gente pensa o Brasil enquanto um país de dimensões continentais, ou seja, somos um país muito extenso, por que então dividi-lo? O primeiro motivo de dividi-lo é para facilitar a administração desse território. Dividir um território maior em espaços menores, em estados, em unidades federativas, faz com que seja mais viável a administração. Conhecer o público, a população que mora naquele lugar, conhecer as fronteiras, conhecer as paisagens naturais e cuidar de tudo isso se torna mais fácil. Tem um outro motivo também. A nossa Constituição Federal, né, de 1988, ela traz em seu artigo 1º um termo que faz com que haja essa necessidade dessa distribuição. E aí você deve estar se perguntando, o que diz então a Constituição que fez com que a gente tivesse essa organização político-administrativa?
E aí, antes da gente responder a essa pergunta, eu te chamo para reconhecer esse importante documento, ou seja, essa Constituição que é o nosso conjunto de leis aí, né, de uma determinada organização para o nosso país, uma organização que garante a unidade entre os estados, as unidades federativas, os municípios, para essa configuração de país. Então, é a Constituição, a nossa lei maior, que orienta a organização dessas unidades menores, né, os estados e os municípios. E aí a Constituição diz assim no artigo 1º: a República Federativa do Brasil, ou seja, o nome do nosso país é República Federativa do Brasil, ele é formado pela união indissolúvel, ou seja, uma união que não pode ser desfeita. Entre quem? Entre os estados, os municípios e o Distrito Federal. E aí você deve estar meio confuso assim. Por que tem hora que ela fala unidade federativa e tem hora que ela fala estado? Quando a gente fala de estado, o Distrito Federal, ele não é considerado um estado. Por isso que a gente tem o hábito de dizer as unidades federativas do Brasil. Porque quando a gente diz unidade federativa, a gente diz dos 26 estados, mais o Distrito Federal. E aí, aqui, isso vai ficar mais claro, né? Tem esse organograma aí que apresenta para nós essa divisão. Então, quando a gente fala daquela união indissolúvel, a gente está dizendo de um país, Brasil, que foi dividido em 27 unidades federativas, que são os 26 estados mais o Distrito Federal. Aqui, quando a gente fala dos estados, os nossos estados brasileiros, eles são divididos em unidades menores, que a gente chama de municípios. Hoje, temos no Brasil 5.570 municípios. Lembrando que o nosso estado, Minas Gerais, é o estado com o maior número de municípios. Temos 853 municípios no nosso território. E quando a gente fala do Distrito Federal, cabe uma curiosidade, ele tem características específicas. O Distrito Federal, ele abriga Brasília, a cidade que é a capital do nosso país. E as demais regiões de Brasília, que são 30, a gente chama de regiões administrativas. Mas se você relembrar aí, buscar na memória, a gente chama essas regiões de cidades satélites. Então, é importante, né? Fica aí uma curiosidade. Logo, no Distrito Federal, nas regiões administrativas não temos prefeitos, temos uma espécie de um dirigente dessas regiões administrativas, ao contrário dos nossos municípios, que cada um tem, então, o seu prefeito. E aqui, para a gente, então, fazer uma interpretação do nosso mapa político, vai algumas considerações. Todos os 26 estados possuem municípios. É a primeira informação que a gente identifica aí, saindo de uma setinha que está localizada lá no Mato Grosso. A segunda coisa é que Brasília, então, é a capital do nosso país. Por que ela é a capital do nosso país? Porque ela é a sede onde se localiza o presidente da República e aquelas instituições e os representantes dos outros poderes, também do poder legislativo e do poder judiciário. Um outro ponto importante é que todo estado possui uma capital. E aí, se a gente pensa o nosso estado, Minas Gerais, a nossa capital é Belo Horizonte. Se a gente pensa o Rio de Janeiro, a capital do Rio tem o mesmo nome, Rio de Janeiro. Então, a gente está dizendo que a principal cidade desse estado, né, a cidade que tem a maior importância ou a cidade onde você tem a maior inserção aí de toda a técnica, de toda a tecnologia e desses equipamentos urbanos, ela é
a sede do governo estadual e, por isso, ela é a capital. Então, quando a gente pensa Bahia, capital Salvador, em Salvador tem tanto o prefeito, para pensar aquele município, quanto o governador do estado da Bahia como um todo. E uma outra coisa que eu chamo a sua atenção, que o nosso mapa político, dentro dele, a gente pode substituir o nome por extenso do estado por uma sigla. E essa sigla, ela sempre tem duas letras. E aí eu chamo a sua atenção para estados onde a primeira e a segunda, as primeiras letras das palavras que formam o estado, elas acabam sendo a mesma e foi preciso criar uma estratégia, então, para criar essas siglas. Então, se a gente pensa Minas Gerais e Mato Grosso, se a gente pensasse em usar a primeira letra da primeira palavra e a primeira letra da segunda, ambos teriam a sigla MG. Então, para não dar esse tipo, de confusão, Minas Gerais ficou como MG e Mato Grosso ficou representada pela sigla MT. Quando a gente pensa em Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, se a gente fosse usar a primeira letra das duas primeiras palavras, seria RG nas duas. E aí optou-se, então, por ficar com R, que representa o Rio, e o Sul para Rio Grande do Sul, e no caso do Rio Grande do Norte, RN. Vale a pena depois você tentar identificar quais que seriam essas siglas e quando o estado, por exemplo, é formado por um único nome, aí também a gente geralmente usa a primeira e a segunda letra. E aí a gente pode dar, por exemplo, como exemplo aqui o Acre. Qual é a sigla do Acre? Então, a sigla do Acre é AC. A primeira e a segunda letra. Então, te desafio a dar uma estudada aí no nosso mapa político e identificar, então, essas siglas. E aí você deve estar se perguntando, pensando Minas Gerais como uma unidade federativa, como um estado brasileiro, como é que o nosso estado, então, está dividido? Como eu havia comentado, os 586 mil quilômetros quadrados do território mineiro estão distribuídos em 853 municípios. Temos como capital Belo Horizonte. E, se a gente olha no mapa do Brasil mais geral, estamos localizados na região sudeste. Se a gente traça a Rosa dos Ventos, a gente vai observar que estamos na região sudeste. Aqui vai só o mapa, como são 853 municípios, fica difícil essa identificação. Para você ter como referência onde é que você está localizado, caso não esteja em Belo Horizonte, eu destaquei aí a capital, então. O que está em verde é o território de Belo Horizonte. E aí, como é que uma unidade político-administrativa, como é que esse estado, esse município e até mesmo o Brasil, ele é demarcado? Como é que a gente faz para dizer, olha, aqui começa São Paulo e termina Minas Gerais? A gente vai dizer, então, de limites. E esses limites, eles são características físicas ou simbólicas. Então, existem limites que são físicos, eles podem ser artificiais ou eles podem ser naturais. Mas existem aquelas linhas imaginárias que são estabelecidas lá nos mapas através da cartografia, que também funcionam como limite. E, geralmente, você coloca alguma sinalização artificial para dizer que a gente está trocando, então, de território. Então, esses limites, eles podem ser pontes, eles podem ser conjunto de cadeia de montanha, serra, rio. E aí, aqui, para a gente ter como um exemplo, quando a gente pensa a divisa do sul de Minas com o norte de São Paulo, a gente está dizendo de um limite natural, o Rio Grande. Um rio mesmo, um curso d'água aí que faz esse limite. Aqui vai uma curiosidade. Brasília
embora tenha sido fundada em 1960, né, até então a capital do Brasil estava sediada no Rio de Janeiro desde 1891, desde a Constituição de 1891. Você já pensava em fazer a transferência da capital do país. E por que se pensava em fazer essa transferência? Acreditava-se que a capital do país, ela precisava ser deslocada por um território que fosse mais seguro, por um território onde as manifestações e possíveis invasões fossem mais difíceis de serem realizadas. Então, Juscelino Kubitschek, né, vai ser o governo que vai levar à frente esse projeto, junto com Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, né? Vão dar origem àquela cidade planejada, construída num formato de um avião, a parte central dessa cidade, né? Asa leste, a asa norte, a asa sul e aí o corpo do avião. Mas então é bem anterior o desejo de se construir uma capital em um outro espaço, e aí escolheram o Planalto Central. Aqui, né, é só uma curiosidade mesmo, esse Distrito Federal, aquele quadradinho que a gente vê no mapa, ele se chama Quadrilátero Cruz. Né? E aí, em função do astrônomo que fez a escolha e fez o estudo para a determinação específica daquele ponto central aí no coração do Brasil. E aqui, então, tem o mapa, né? Só para você observar. O Distrito Federal, ele está inserido dentro da unidade federativa, o estado do Goiás, né? Então, aqui é só para você ter uma ideia. E somos vizinhos, né? Minas Gerais faz divisa aí com o Distrito Federal. E agora, eu chamo você para tentar resolver comigo uma atividade. E essa atividade é sobre o nosso mapa político e essas unidades político-administrativas. E aí eu te pergunto, o Brasil é dividido em quantas unidades federativas? Lembre-se que quando a gente fala de unidade federativa, estamos inserindo o Distrito Federal. Logo, são 27 unidades federativas. Qual a capital do Brasil? Então, a capital do Brasil é a cidade que está inserida no Distrito Federal, que a gente dá o nome de Brasília. Uma cidade que foi planejada, né? Foi escolhido o território. Qual a capital da unidade federativa que a gente vive? Vivemos em Minas Gerais, que é ao mesmo tempo unidade federativa e estado. A nossa capital, a nossa principal cidade, sede do governo mineiro, né? É Belo Horizonte. E quais unidades federativas são nossas vizinhas? Então, fazemos fronteira com São Paulo, fazemos fronteira com o Rio de Janeiro, com o Espírito Santo, com a Bahia, com o Distrito Federal, estamos perguntando unidade federativa, e o Nariz de Minas faz divisa com o Mato Grosso do Sul. Então, são 7 as unidades federativas que fazem divisa com o nosso território mineiro. Aqui, então, são as respostas para as nossas perguntas. Mas vamos, então, retomar o que aprendemos na aula de hoje? Então, reflita aí se ficou alguma dúvida. Caso tenha ficado, nos envie, né, para o dia do nosso Tira Dúvidas. Então, o que a gente conversou? O Brasil, para ser melhor administrado, um território tão extenso, ele foi dividido em unidades político-administrativas, que podem ser as unidades federativas, quando pensamos os 26 estados mais o Distrito Federal, como também os nossos municípios, né? E no caso do Distrito Federal, as regiões administrativas. A gente viu também que o Distrito Federal não é um estado, ele é um espaço autônomo. Se ele não é um estado, ele não tem municípios. Então, logo, no Distrito Federal, temos regiões administrativas. Vimos também que, para facilitar a representação do nosso mapa, podemos usar siglas no lugar dos nomes por extenso dos nossos estados. E elas são sempre formadas por 2 letras.
E aí, né, na condição que a gente se encontra, eu te dou a dica, fique em casa, aproveite para estudar um pouco mais sobre o nosso país e até a próxima aula.